A Copa do Mundo acabou, mas continua gerando polêmica, porque o futuro dela é alvo de discussões e de muita briga nos bastidores do futebol. A FIFA está querendo criar uma empresa para meio que privatizá-la, vender parte dos direitos. O que significa tudo isso que está rolando no noticiário e que talvez você não tenha ainda conseguido parar para olhar direitinho? No programa de hoje, a volta do Futebol em Contexto, a nossa segunda temporada, Tim Vickery e eu, Alan Simon, vamos falar sobre esse plano do Infantino, que já gerou ameaça de boicote da Europa às competições da FIFA. Eles dizem que vão boicotar. E uma divisão sem precedentes no futebol mundial. Então, fica com a gente depois da vinheta. E esse programa, você sabe, está disponível aqui no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Bora começar mais um Futebol em Contexto. Muito bem, que saudade eu tava, Tim Vickery, deste programa, o Futebol em Contexto. A gente teve o Copa em Contexto aqui durante a Copa do Mundo, foram 8 edições. E quando a gente achou que a Copa do Mundo já seria um tema que a gente passou, analisou, falou muito, ela volta logo na primeira edição do nosso Futebol em Contexto da segunda temporada. A FIFA anunciou, a bem verdade, anunciou depois que já tinha sido vazado, né, o plano por uma reportagem, a história da FIFA for the Enterprise, que é uma empresa que eles querem criar, isso é um plano do Gianni Infantino, presidente da FIFA, para fazer a gestão das competições da entidade. Até aí não teria nada de muito diferente. Você criar uma empresa para fazer a gestão comercial acontece em muitos esportes e muitas ligas que a gente vê no mundo. Mas as notícias que saíram diziam mais do que isso, que a FIFA queria vender uma parte, 20, 21% dessa empresa para o capital privado, e elas foram além, envolveriam até a família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o irmão do genro do Trump. Quer dizer, é muita coisa ao mesmo tempo, depois de uma Copa do Mundo que a gente acabou de sair com o Gianni Infantino, de certa forma, moralmente, não digo tanto em votos, enfraquecido, por causa do que aconteceu no caso Balogun, da suspensão que voltaram atrás, da visão de uma submissão a Donald Trump. Tudo isso a gente vai abordar no programa de hoje, mas em linhas gerais, Tim Vickery, para quem está chegando agora e não conseguiu parar para olhar direitinho para essa história da FIFA Ford Enterprise, o que você viu até aqui dessa ideia do Infantino de criar uma empresa e atrair investimento bilionário para tentar fazer as competições da FIFA daqui em diante? Bem, também estava com saudade do nosso programa, embora eu acho que daria, em circunstâncias normais, deixa saudades marinhar um pouco em molhos interessantes para voltar depois das férias, mas o futebol não deixa. Parece que o plano de Infantino já tá quase morto, né? Porque a reação negativa em vários continentes, eu acho que é suficiente para minar fatalmente o plano dele, e também a demissão do conselheiro dele, Carlos Cordeiro, é a mensagem que Carlos Cordeiro colocou, deixa muito em evidência que não tem nenhuma justificativa pelo plano de Infantino. Nenhuma. Zero. A FIFA existe pelo bem do jogo, né? Isso é o slogan. Quando você deixa investidor assim entrar, eu vou usar a tom em inglês, porque eu acho que é mais preciso. Private equity. Private equity é uma força que dá respostas só para ele mesmo. Não tem como controlar. É uma força muito difícil de controlar. Você está deixando entrar no sua estrutura uma coisa poderosa que não é explicitamente pelo bem do jogo. É explicitamente pelo bem de private equity. Private equity, em muitas circunstâncias, é um tipo de parasita que busca anfitrião para tirar. E quando acaba, joga fora e buscar outro anfitrião. É uma força muito, muito perigosa.
Tem oferta de dinheiro agora. FIFA não precisa desse dinheiro. Não precisa. Esse tipo de coisa, esse tipo de acordo com private equity é uma coisa para desesperados. Eu estou devendo agora, eu preciso de dinheiro agora. Não é o caso da FIFA. Não tem nada a ver com o caso da FIFA. FIFA existe para proteger os interesses de football family, como se fala, família do futebol. Por que tu vai vender um patrimônio grande da família de futebol? Por quê? Não faz o menor sentido. O que está por trás disso? Bem, pode ser que Infantino passou tempo em excesso junto com os oligarcos dos Estados Unidos. Pode ser, pode ser. Também, o próprio Infantino, ele sai da Copa com o nome um pouco manchado. Porque Infantino, embora ele é uma cria de futebol europeu, a base política dele, a gente vai chegar nesse assunto daqui a pouco, é fora da Europa. É o chamado Global South, o mundo em desenvolvimento. Okay? Isso é onde são a base dele. Sempre tem conflito com o UEFA, a gente vai chegar lá mais tarde. Na Copa, a política de imigração dos Estados Unidos fez muito claro que enxerga grande parte do Global South, do mundo em desenvolvimento, com expressão que eles mesmos usam, shithole countries, países de merda. Né? Então, foi difícil, os torcedores de vários países entraram nos Estados Unidos. Foi difícil, oficiais de algumas seleções entraram nos Estados Unidos. Foi difícil, no caso de um time, até os jogadores entrar, e um juiz considerado um dos melhores juízes de futebol africano, nem foi permitido entrar. Publicamente, o que fez Infantino para proteger a base de poder dele? Nada. Então, pode ser que parte disso, além de ganância e fome de poder pessoal, é uma necessidade percebida de oferecer alguma coisa rápido para essa base. Olha, tem dinheiro na mesa agora para vocês. Está vendo? Eu gosto de vocês. Eu não acho vocês shithole countries. Não, eu gosto de vocês. Isso pode fazer parte do jogo político nisso aí. Porque eu acho até em termos financeiros não faz o menor sentido. Né? A FIFA tem um patrimônio que está crescendo. Por que tu vai vender agora? Por quê? Primeiro, você não precisa vender. Segundo, parece tu vai vender para embaixo do que vai valer daqui a pouco. E também tenho ideia que as pessoas por trás dessa empresa de private equity, que eles vão conseguir grandes ganhos financeiros. Mas onde são os maiores praças onde FIFA poderia extrair mais dinheiro? China, Índia. China, pessoas ligadas a Trump. Você acha que eles têm um toque diplomático para entender a China? Índia, a percepção que a gente tem é, fora os craques de informática que vão para a Índia, a massa da população, eles vão olhar como shithole countries. Então, como esse gente sem história, sem capacidade, vai extrair comercialmente mais desses praças que eles não entendem. Então, não faz menor sentido. Muito rapidamente, parece que a casa de Infantino está caindo. Inclusive, vou até ler aqui a fala do Carlos Cordeiro, que era o principal conselheiro do Gianni Infantino na FIFA, um trechinho do que ele escreveu no LinkedIn. Deixe-me ser bem claro, não estive envolvido de forma alguma nessa proposta e me oponho categoricamente a ela. É um mau negócio para os sócios da FIFA, um mau negócio para o futebol e um mau negócio para o futuro do esporte a longo prazo. Ele que renunciou
nessa sexta-feira ao seu papel, ao seu cargo na FIFA, e expôs o quanto essa questão está dividindo não só o mundo do futebol, a gente vai falar sobre a geopolítica do futebol, sobre o UEFA, sobre CONCACAF, sobre as confederações que ainda estão em cima do muro, sobre quem não está se manifestando, mas de qualquer maneira, o que eu vi muito essa semana foi que o Gianni Infantino talvez queira aproveitar para aumentar os ganhos do futebol quando ele vê a comparação com o que arrecada, por exemplo, a NFL, com o que arrecada a Champions League em 4 anos, considerando que a Copa só tem uma a cada 4 anos. Mas eu, honestamente, não vejo como fazer isso do ponto de vista de calendário. Gente, o dinheiro eles podem achar que é infinito. A ganância deles eu tenho certeza que é infinita. Mas o calendário não é. O calendário não é. O calendário tem 365 dias por ano. Onde eles vão enfiar tanta data para aumentar a arrecadação com Copa do Mundo, fazer Copa do Mundo de clube ser maior com 48 times, ganhar mais dinheiro contra as competições? A FIFA, eu acho que eles devem ter até muita raiva de não ter inventado a Nations League antes da UEFA, né? Sim. Mas isso também faz parte da mentalidade de private equity. A frase que eles usam, eles tomam controle de um patrimônio, né? A frase que eles usam é fazer soar o patrimônio. Ou seja, tira o máximo, tira. Obviamente, as semanas de todo mundo tem o ano de todo mundo tem 52 semanas, não tem mais. Não pode colocar mais jogos e tal, mas sem prejudicar fortemente o produto. Mas eles não pensam. São pessoas que sabem o preço de tudo e o valor de nada. Se o futebol, se a FIFA estava afundando em dívidas, outra história. Mas na situação atual, como frisa Carlos Carneiro, tem ganho zero. É um plano que parece de burrice extraordinário. Alguém que ficou tanto tempo isolado em sala VIP que perdeu noção do mundo, perdeu contato com o mundo. Exatamente. E outro ponto também é que o Gianni Infantino poderia se aproveitar desse movimento com a FFE para, depois que ele sair da presidência da FIFA, no processo de sair, mesmo que ele seja reeleito no ano que vem, de repente lá em 2031, quando ele for sair, ele se coloca como o CEO dessa empresa e continua mandando no futebol à torta e à direito. E aí seria essa divisão que a gente já até vê em outras modalidades, né? A FIFA seria um órgão regulador, essa FFE, a gestora comercial, ou seja, quem lidaria com o dinheiro propriamente dito. Eles defendem que a FIFA vai continuar com o controle, que eles venderiam algo em torno de 20% a 30% das participações, que significaria que eles teriam, a FIFA continuaria tendo, a família do futebol continuaria tendo 70% a 80%, mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona. Os clubes brasileiros, fazendo uma comparação meio torta, mas os clubes brasileiros venderam de 10% a 20% aqui no Futebol Forte União por 50 anos, e eles estão tendo extremas dificuldades para retomar o controle agora para fazer a tal da Liga Única que a CBF quer. Eles não venderam o controle majoritário, eles venderam de 10% a 20%, dependendo do clube, e amarraram um monte de regras no contrato aí que agora estão dificultando para eles voltarem a ter algum controle decisório. E isso poderia acontecer com a FIFA, dependendo de quem eles vendessem também esses 20% a 30% de participações aí. Mas é isso, o calendário não comporta mais aumento, a gente já tem uma FIFA querendo extrapolar os limites, um futebol europeu que também está fazendo isso, porque a gente vai chegar daqui a pouco na questão geopolítica, mas a UEFA vem aumentando seus tentáculos no calendário, aumentou o UEFA Champions League, aumentou o tamanho da Eurocopa, criou a Nations League para fechar o futebol europeu entre eles nas datas FIFA, já vai começar uma outra agora, todo mundo criticando porque o Brasil vai jogar com a Austrália e com a Índia. De fato, acho que dava para achar uns adversários melhores, mas não europeus. A Europa vai jogar agora já a Nations League, nem acabou direito a Copa do Mundo. Enfim, é muita coisa. Mas o fato é, essa decisão ela vai ser tomada até o dia 19 de setembro. E eu não sei se essa proposta vai chegar até o dia 19 de setembro, depois de tudo que a gente viveu até aqui. Tim, você acha que essa proposta chega viva até lá? Ou esse boicote anunciado pela UEFA e toda a repercussão, agora com próprios aliados do Infantino dando para trás, talvez a gente veja essa proposta morrer nos próximos dias?
Eu acho, mas eu acho que em troca disso aí, eu acho que a gente vai ver mudanças. Eu acho que a África, América do Sul, por exemplo, tem um poder de barganha agora. Por exemplo, ideia de uma Copa com 64 seleções veio de América do Sul. E era especificamente para 2030, para comemorar o centenário, depois que a América do Sul perdeu o direito de sediar a Copa, e tem essa coisa bizarra que um jogo de Uruguai, um jogo na Argentina, um jogo do Paraguai. Né? Porque, obviamente, a América do Sul, os três países, estão pensando: caraca, a gente tem que fazer melhorias no estádio para um jogo. A gente quer mais jogos para fazer coisa minimamente vale a pena. Então, a ideia de 64 saiu de América do Sul. Né? E inicialmente não ganhou apoio nenhum, de ninguém. Agora, depois que 48 meio funcionou, né? Não foi o desastre que alguns pensaram, aí Infantino está embarcando nisso aí. Mas, quando a gente chega na geopolítica, eu acho que a América do Sul tem um preço muito claro para não apoiar Infantino. Ok, a gente não vai apoiar. Dá 64 para nós em 2030. Eu acho que isso é evidente que isso vai ser a negociação. E muito vai depender da boa vontade da Europa. A gente vai chegar lá. Mas uma coisa que eu acho que o Infantino esqueceu, eu acho extraordinário que ele esqueceu isso aí, é a fragilidade real da FIFA, né? Porque a FIFA tem um monopólio, controle de futebol. Isso legalmente é uma ficção. Isso não existe. Não existe. Qualquer um pode ir para um tribunal e ganha. Não, a gente vai organizar nosso. Não, qualquer um. Como aconteceu com Colômbia, final de década de 40, quando tinha em Colômbia uma federação oficial que era amador. Então, uma nova federação começou, profissional, mas não poderia se afiliar à FIFA, porque só tem um por país. Então, essa federação profissional, não oficial, não estava dentro da FIFA, não precisava pagar passe de ninguém. Então, os melhores jogadores da Argentina, muitos de América do Sul, até jogadores da seleção inglesa, foram para a Colômbia para jogar lá. Estava fora de FIFA, não tinha necessidade de pagar nada para os clubes. Né? Isso é até bom, de uma certa maneira impressionante, que isso não aconteceu dentro de futebol de novo. Mas pode acontecer qualquer minuto, porque a posição de monopólio da FIFA só existe porque todo mundo aceita. No minuto de um ator nesse cenário fala: não, eu não aceito, vou fazer as coisas da minha maneira. Pode, pode. Então, a posição de FIFA, eu acho que é mais frágil do que. É estranho para mim que Infantino não percebeu isso aí. Porque a Europa pode tirar. Pode tirar o time do campo. E, obviamente, o valor dos produtos de FIFA é muito, muito mais baixo sem não somente os países, mas os jogadores que jogam. De todos os países que jogam nos clubes da UEFA. Então, tem outra palavra em inglês que eu não sei qual é a tradução. Tu pode me ajudar nisso, Alain? Overreach. Indo longe demais. Né? Uhum. Me parece que a coisa de Infantino é um grande caso de overreach. Exatamente. E assim, como eu ouvi alguém falando essa semana também, com essa questão da UEFA fazer o boicote e tudo mais, a UEFA tem a chance de fazer algo muito engraçado, que é convidar um dia, quem sabe, um Brasil, uma Argentina, um Marrocos para jogar a sua UEFA Euro, e aí eu quero ver o que a FIFA vai fazer, porque há Sim. precedentes, a CONCACAF convida times da América do Sul, a gente convida a CONCACAF, já jogamos Japão, jogamos Catar na Copa América, precedente para um jogar a competição da outra existe. E fazer um campeonato que
batesse de frente com a FIFA, não vejo isso tão difícil quanto eu veria uns anos atrás, não. Eu acho muito fácil. Até nos últimos anos tem uma certa aproximação entre CONMEBOL e UEFA. Eu acho isso muito fácil. Cabe isso, falando em geopolítica, isso é um desafio fascinante, né? Porque agora cabe à Europa oferece um projeto alternativo, ou seja, uma liderança global que nunca quis fazer. A história de FIFA é fascinante nisso aí, porque a FIFA foi anos na frente na coisa de um sócio, um voto. Anos na frente. Início da século XX. Né? Por quê? Porque foi um sócio, um voto. Porque a concorrente, no início da FIFA, a concorrente era a Football Association, a Federação Inglesa. Né? A Federação Inglesa nem tem o nome do país. Por quê? Porque foi o primeiro. Então, não tem outro. Só tem a Football Association, que era a Inglaterra. Então, países como a Argentina, por exemplo. A Argentina foi afiliado à Football Association. E a FIFA chega, a FIFA nascendo lá, especialmente na França, e a FIFA tem uma coisa fácil para oferecer. Olha, enquanto vocês estão lá afiliados com a Football Association, vocês nunca vão passar de uma posição inferior no mundo dominado pelos ingleses. Vem com a FIFA, você tem um voto igual a todo mundo. Obviamente, isso é um argumento brilhante, não tem como resistir. Mas quando isso aconteceu, início do século XX, ninguém estava imaginando um mundo pós-colonial. Durante a década de, especialmente 60, o número de sócios cresceu muito. Europa, que depois da Segunda Guerra Mundial, tinha mais do que metade da FIFA. 7-4, quando a Europa efetivamente perde poder, com a vitória de João Avelange, Europa é um terço. Ou seja, já perdeu o domínio numérico. Europa nunca lidou bem com essa realidade. Nunca. Você pode ver 60 anos atrás, até tinha europeus, o candidato, eu não lembro o nome dele, mas administrador da Bélgica, era muito fanático nisso aí, que a gente deveria separar já. Ele falou, bem, UEFA, Europa tem que bancar o salário do técnico do Costa Marfim? Jeito nenhum. Vamos embora. Então, a posição de liderança da Europa era só fechar dentro da Europa cada vez mais. Agora, como você citou, Nations League. Durante os últimos anos, com desatisfação crescente, com Avalanche, depois Blatter, agora Infantino, eu estou ouvindo muito. A UEFA deveria pular fora. Eu sempre pensava, não. Porque o que vai acontecer vai ser uma coisa muito excludente. Vai. E agora a Europa tem uma oportunidade. Vamos ver se tem a grandeza de entender essa oportunidade. Mas é uma oportunidade de promover liderança. Isso quer dizer que a Europa vai ter que ceder. Vai ter que oferecer coisas. Vai ter que abrir o Nations League, por exemplo. Pessoalmente, eu não vejo nenhuma necessidade para o Nations League organizado aqui na forma que está organizado. Eu acho muito sem graça até. Então, abre mão disso aí. Dá para fazer uma coisa global? Porque a Europa agora, com o boicote, tem a oportunidade de liderar, mas tem que oferecer coisas. Então, se eu sou CONMEBOL, eu estou negociando para... Tá bom. A gente vai virar as costas para Infantino. Tu vai apoiar 64 em 2030? Fechado. Né?
A Europa vai ter que repensar o Nations League. Dá para fazer o Nations League de uma forma global? Isso, para mim, é a coisa mais importante. Se a Europa realmente tem a capacidade, primeira vontade, segunda capacidade de burlar um projeto global inclusivo. O que a gente ganha com isso? Fim de ameaça de private equity. Porque o private equity, se você está pensando em ir para torcer para a próxima Copa do Mundo, comece a economizar agora. Porque uma coisa que private equity vai fazer é aumentar os preços, aumentar os preços, aumentar os preços. O Infantino já está argumentando que isso é bom para futebol. Isso é bom, os preços dos ingressos. Os esportes norte-americanos têm outro aspecto. Os esportes deles são entretenimento. O nosso esporte é cultura, é diferente. O nosso esporte não existe sem o ambiente que é criado no estádio pela torcida. Cada vez mais isso é sobre-ataque. E sobre-ataque nos estádios, da música que eles tocam, do show no intervalo. A gente não precisa nada disso. A gente precisa abrir as portas e deixa que a torcida cria um ambiente. Né? E você quer que essa torcida engloba todos os setores da sociedade. Você quer isso. O private equity não quer isso. Porque os setores menos favorecidos não podem pagar o preço do ingresso. Então, private equity vai querer dizer, além das questões de calendário, além de enfiar, vai ser aumentar. Então, agora, o UEFA está na posição onde, olha, a gente não precisa tomar esse caminho aí. A gente pode preservar nosso esporte enquanto cultura. Para fazer isso, a gente é disposto, porque a gente sabe que tem muito dinheiro na mesa. Para uma federação menor, isso é uma tentação. Mas a gente pode oferecer no longo prazo. Olha, vem com um projeto no longo prazo, te dá acesso de uma Liga de Nações global. Coisa assim. Então, eu vejo aquela velha ditada chinesa, né? A crise e oportunidade também. Eu acho que a gente tem uma oportunidade agora para salvar, porque o futebol já ficou comercializado demais, especialmente jogos de clubes. A gente não quer isso para a Copa do Mundo. A coisa que a gente mais gosta da Copa do Mundo é que não é o brinquedo de bilionários. Não é. Né? Então, a gente tem uma oportunidade de preservar isso, mas precisa que o UEFA tenha a grandeza de bolar um projeto global. Até é engraçado quando a gente pensa que esse momento mais tenso de relação entre a UEFA e a FIFA venha no mandato do presidente da FIFA, que até ser presidente da FIFA era secretário-geral da UEFA. Eu estava até falando com um amigo meu outro dia, a gente ainda tem lembranças muito vívidas de Gianni Infantino nos sorteios da UEFA Champions League, sim, fazendo toda a sua propaganda sobre o campeonato e tudo mais. Agora, a UEFA vem trombando com a FIFA há muito tempo, né? A verdade é que essa história da FIFA Forward Enterprise, ela é a gota d'água de uma relação que já vinha se danificando há muito tempo. Sim. A Europa criticou o novo Mundial de Clubes, com 32, imagine, com 48, acho que eles até vão aceitar um pouco se eles aumentarem o dinheiro que vem para a Europa, mas eles não queriam esse Mundial da forma como foi feito. O Intercontinental sendo realizado todos os anos, conseguiram uma vitória europeia, que é diminuir data, né? O europeu hoje entra direto na final, que para mim é um completo absurdo, mas enfim, esse campeonato é mal desenhado para caramba, a Copa Intercontinental. E a Europa, ao mesmo tempo, se fechou. E aí, muita gente que ainda está defendendo o Infantino, porque tem gente que está defendendo o Infantino, que acha que tem que fazer, principalmente por causa dessa relação política dele com o Trump, tem gente que, por defender o Trump, acaba defendendo o Infantino de tabela. Dizem que a Europa não, que eles estão falando isso porque eles estão com medo de perder a hegemonia. Porque se eles venderem 20% da FIFA Enterprise e trouxerem investimento agora, vai abastecer de dinheiro as confederações e as federações da África, da Ásia, vai impulsionar o futebol no resto do planeta. Afinal de contas, essa relação de UEFA ver ou não a hegemonia europeia em risco com esses movimentos existe, e o resto do mundo tem tanto a crescer assim com a FIFA Enterprise quanto essas pessoas acham que terá? Não, isso é um argumento claramente falho, né? Porque
até para as federações menores, financeiramente isso não é vantajoso. É vantajoso agora, né? Para quem está em poder agora. Mas daqui a 10, 20 anos, você já vendeu isso. Né? Então, quem vai apoiar isso é um dirigente que está pensando, 20 milhões agora, aquele iate que eu sempre estava namorando. Né? Você acha que isso vai impulsionar o crescimento de futebol? Né? Nesses praças? Não. E também, como eu frisei antes, as pessoas por trás disso, a gente sabe o que eles pensam sobre esses países. Você tem, se alguém está achando que isso é uma maneira de quebrar a hegemonia da Europa, eu tenho um ponte em Londres que eu quero te vender, sabe? Porque ou você é muito ingênuo, ou tu é burro pra cacete. Eu não poderia concordar mais. Não tem como, não tem uma coisa, não tem a ver com a outra, gente. Aqui a gente viu um exemplo, vou citar de novo, os clubes que venderam 10 a 20% dos seus direitos comerciais por 50 anos, os dirigentes de plantão, todos eles amaram e usaram o dinheiro em contratação de jogador naquele ano, em vez de investir na melhoria dos clubes. Aí, os que já sucederam esses presidentes, já agora pegaram uma bomba na mão, porque 20% do valor deles está sempre indo para os investidores e agora, ainda por cima, venderam com essa coisa da empresa que investe na Forte Futebol União. Tem um poder absurdo de decisão e de veto, e que a gente não sabe como seria também no caso da Copa do Mundo. Muito provavelmente algo do gênero, porque o capital privado nunca deixa passar essas coisas, não. Não. Sim. Então, alguém achando isso uma grande lança a favor de desenvolvimento de futebol global, eu quero o nome e endereço CPF das pessoas. Tem uma oferta a fazer. Mas aí não teve jeito, né, Tim? Além da questão da UEFA, e esse ponto que você falou é muito crucial, né? Essas pessoas que defendem essas teses não ligam para o futebol do sul global, não ligam para o futebol do que eles chamavam de terceiro mundo, não ligam. Mas são elas, né? Tanto é que já tem aí a história da relação Infantino e Trump. Hoje o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não conversou com o Infantino nada sobre a venda de parte da FIFA. Até aí também a gente não esperava outra declaração, se bem que o Trump de vez em quando gosta de falar muita coisa também. Mas é um fato notório que essa relação entre Trump e Infantino tem trazido muitos benefícios para o Trump e queimado muito a imagem do Infantino perante a tal da família do futebol. E agora acontece mais um caso desse, está lá envolvendo irmão do genro de Trump, está envolvido e tudo mais. Essa história aí, como você falou, pode ser o começo da queda do Infantino. Mas o que pode significar para aquilo que a gente falou na última edição do Copa em Contexto, que é os Estados Unidos querendo mandar no futebol cada vez mais, já até falando em sediar 2038 também? Eu não sei como é forte ainda a sombra do Operação FBI contra a FIFA, naquela FIFA Gate, alguns anos atrás. Também uma coisa que eu acho que carece de seriedade. Obviamente, eles pegaram algumas coisas e tal. Mas, se você lembra, Alain, onde foi o nexo do que estava acontecendo? Foi as ligações, né, entre CONCACAF e CONMEBOL. Quem não estava na mira? México. Qual país é exatamente no centro, no coração do nexo entre CONCACAF e CONMEBOL? México. Então, tu vai falar para mim que não houve mexicanos da Federação de México envolvidos com isso aí? Eu não acredito. Não. Alguém ali dentro, porque eu fiz a pergunta, falei, seguindo isso, a investigação ia conduzir para pessoas de grande influência nos Estados Unidos. Então, era melhor não. Melhor deixe essa pedra aí no chão e não. Então, não é sério. Não era uma coisa séria. Eu não sei se isso ainda tem algum tipo de impacto, se eles têm alguma coisa para usar contra Infantino. Não sei. Essas coisas são demais para minha cabeça. Mas vou repetir: os esportes dos Estados Unidos
são entretenimento. O nosso esporte é outra coisa. Existe no outro patamar, no outro prisma, outra importância na sociedade. Né? Se lembra a final da Copa América em 24, Miami, Argentina e Colômbia? Colômbia tem, eu acho que, o sexto maior população de imigrantes nos Estados Unidos. Qualquer colombiano estava doido para entrar no estádio. A operação de segurança, que eu acho que não era tanto de CONMEBOL, era mais das autoridades locais. Incompetente. Por quê? Nunca vi uma coisa parecida. Esportes americanos não são uma questão de vida e morte, assim. Não são. Então, se os Estados Unidos querem se apaixonar por futebol, que seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mas aceite que isso é uma cultura, que isso tem mais que 100 anos de história, tem 150 anos de história, que a tua filosofia de vender de ingresso não é a nossa. Então, pode acrescentar coisas, mas, por favor, não tenta tirar do mundo uma coisa que vem funcionando muito bem tanto tempo. Exatamente. E agora a gente vai passar para o nosso terceiro bloco aqui, falando sobre os impactos em si desse plano, que a gente não sabe hoje, data hoje, 31 de julho, que é a nossa gravação, se isso vai para frente. Mas, se for, qual é o maior risco que o futebol corre hoje, o maior de todos os riscos, com essa abertura para o capital privado de uma empresa que tem aí o poder financeiro todo das competições da FIFA, da Copa do Mundo, de decisões que hoje já não são muito esportivas, né? Hoje elas estão pensando em dinheiro. Mas você tem uma empresa com capital privado, que seria o caso da FIFA Forward Enterprise, tomando conta das decisões de futuras sedes de Copas do Mundo, de formatos de Copas do Mundo de clubes, de evolução do futebol feminino, de evolução do futebol de base. Qual é o principal impacto que essa decisão, se ela vier a ser aprovada, que eu já não acredito mais, mas se ela vier a ser aprovada, pode causar a longo prazo, a médio e longo prazo do futebol? É difícil pensar numa coisa mais anti-mundo em desenvolvimento do que isso aí, porque a primeira coisa que eles vão pensar, vamos fazer a Copa do Mundo nos Estados Unidos sempre. Dá para faturar mais. Né? A praça aceita esses preços de ingressos. Então, Copa do Mundo fica nos Estados Unidos, sempre. Fechado? Vamos aumentar para cada 2 anos? Fechado. Morre a Copa América, morre o Euros e tal. Já tem extensão entre FIFA e as confederações. Então, você vai estar pagando muito mais para ver um espetáculo mais pobre, porque igual o private equity, né? Eu conheço alguém que estava trabalhando com hotéis. Ele me falou anos atrás, ele falou, olha, essas empresas, eles falam que eles têm um propósito específico e por isso eles estão melhores. Coisa de outsourcing, como se fala outsourcing em português? Eu esqueci. Eu estou falando português direto com minha mulher nas férias, mas palavras como outsourcing não fazem parte do nosso diálogo nas férias, não. Como se fala outsourcing? Terceirização. Terceirização. Isso, terceirização, sim. Então, essas empresas, private equity de terceirização, eles são mais eficientes porque isso é o ramo específico deles. Esse cara aqui, ele era contador, ele falou, é tudo balela. Bobagem, não tem nada ali. A única coisa que acontece é que eles tratam os funcionários pior. Eles pagam menos com mais exigências. Aquela coisa de fazer suor, botar para o suor o patrimônio. Tira. Isso vai ser o futuro de futebol. No longo prazo do produto, isso não é importante. Não tem menor importância, porque, bem, agora é futebol. Daqui a 30 anos, a gente vai achar outro trouxa aí para... Então, é uma força muito perigosa. Eu lembro, na minha juventude, até pessoas no lado direito politicamente falava que esse tipo de coisa é face inaceitável de capitalismo. Porque não tem interesse no longo prazo. É uma coisa de tira agora. Então,
como a gente falou anteriormente, é uma negociação de alguém que está afundando em dívidas. Se você não está afundando em dívidas, manter esse tipo de coisa longe. Exatamente. E você citou bem essa questão dos Estados Unidos, eles poderiam ser uma sede eterna na Copa do Mundo. Sim. E eu me lembro que a minha vida inteira eu questionei, a partir do Mundial de Clubes da FIFA de 2005, com aquele novo formato, o quanto esse campeonato era dependente do dinheiro que o local onde era realizado trazia para a competição, e o quanto eu acho que isso atrasou o desenvolvimento. Porque quando estava lá no Japão, entre Europa e América do Sul, era parte da nossa cultura. Foi até a Toyota resgatou um formato que antes era jogos de ida e volta e que não deram certo por uma variedade de questões envolvendo aí quanto os europeus reclamavam de violência e não querer jogar também, não querer viajar para a América do Sul. Tem os dois lados da moeda, tem os dois lados da questão. Acho que tem uma questão aí de violência que tinha, mas tem uma questão também de se achar superior no futebol e não querer botar essa superioridade à prova que existiu muito também há alguns anos. Mas a partir de 2009, você começa a ter o Japão não sediando mais todos os anos o Mundial de Clubes e ele vai para o dinheiro do Oriente Médio, né? Começa a ter Emirados Árabes, Catar e tudo mais. Isso, na minha opinião, estragou muito o Mundial de Clubes, porque a FIFA deve ter tido um lucro ali pequeno e você deixou de ter, naquele formato de disputas, campeonatos que poderiam ter enchido estádios em outros lugares do mundo, e não só isso, ter trazido times mais relevantes para a disputa, porque o campeão nacional do país sede tinha vaga garantida. Então, se você faz um campeonato mundial de clubes daquele mesmo formato que o Corinthians ganhou em 2012, mas que fosse realizado na Espanha, num ano em que o campeão da Champions não fosse espanhol, você teria o Barcelona e o Real Madrid disputando, ou o Real Madrid disputando além do campeão da Champions. Então, você teria uma outra força trazendo torcida e tudo mais. Para mim, isso atrasou muito o Mundial de Clubes também. Agora, pensando em Copa do Mundo, que você teria sempre 48 ou 64 seleções, me parece que, além desse entendimento de que só os Estados Unidos podem sediar, porque lá é onde se compra o ingresso caro, lá é onde o público aceita, lá é onde lota estádios, além disso, a gente também está empurrando cada vez mais para lá, porque esse formato de 64 países ou vai ser nos Estados Unidos, ou vai ser União Europeia, China, Rússia, o dia que ela voltar a disputar competições, ou América do Sul inteira para dar conta, ou vários países da África, porque esse formato me parece completamente insustentável para um país europeu, por exemplo. Você consegue imaginar hoje uma Copa do Mundo com 64 países disputada no Reino Unido, talvez? Não sei nem se a Inglaterra sozinha. Daria para a gente imaginar 64 países só no Reino Unido, sem precisar de outro país da Europa? Eu já acho um pouco complicado. Então, estão forçando cada vez mais a chegar nesse ponto também. Eu acho que talvez Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, talvez seria difícil, né? Em termos de números, obviamente 64 tem muitas vantagens, mas em termos de logísticos é um pesadelo. É realmente um pesadelo. Eu não sei, mas eu imagino que a Europa vai ter que ceder nesse ponto agora, 64. E também eu acho que a Europa vai ceder de uma certa maneira com o Mundial de Clubes para atrair outros continentes, afastá-los do projeto de Infantino. Imagino que a ganha vai ser assim. Outra coisa sobre os Estados Unidos, eu fiz uma coisa semana passada com um cara que era ele já era um diretor financeiro da FIFA. Eu perguntei para ele, você acha que COI deveria tirar as Olimpíadas de Los Angeles? E ele não quis falar sim, mas ele falou sim. Sim, porque não está deixando as pessoas entrar. Então, como tu pode ter um sede que oferece a sediar uma coisa global, aí não aceita o mundo, né? Aquela coisa de juiz de Sudão pinta muito mal para Infantino, muito mal, porque destrói a ideia de ele como defensor de sul global, destrói. E qual foi a primeira coisa que a UEFA fez? Botou o juiz para apitar um grande jogo na Europa, né? Então, você veja lá as tensões. Tudo isso, volta a frisar, só vale a pena se a Europa é capaz de pensar uma coisa
inclusiva global, né? A Europa vai ter que ceder a alguma coisa, senão eu não sei onde a gente vai. É o nosso próximo ponto aqui, né? Se a Europa ela deve estar pronta para se abrir mais ao É, mundo do futebol, e me parece que é impositivo agora, né? É imperativo a Europa parar com esse movimento que foi feito nos últimos anos de se fechar, que deu muito certo, é verdade. A Europa sim, domina a Copa do Mundo, por exemplo, nesse século. Você tem Brasil e Argentina ganhando em 2002 e 2022, mas o resto é tudo Europa. Várias finais aconteceram entre europeus, né? 2006, 2010 e 2018. Três finais foram entre apenas times europeus, com semifinais europeias em 2006, né? França sim, e sim. Portugal, Alemanha e Itália. E ainda em 2010 o Uruguai chegou. Em 2018 também, né? Inglaterra e Croácia, França e Bélgica. Então a Europa vem nesse movimento de ter uma hegemonia do futebol que não foi por acaso, foi uma construção. Quem acompanha a história do futebol sabe como aconteceu. Mas agora talvez a janela de oportunidade que a gente tem aqui na América do Sul, que a África tende. Se os planos do Infantino não forem para frente, pelo menos vamos transformar essa oportunidade, fazer deste limão uma limonada e Sim, criar um futebol melhor para a gente a partir dessa crise que está rolando em 2026. sim, vai ser difícil, porque quem vai ser sacrificado nisso aí são os jogadores. Porque a gente vai aumentar torneios sem tirar nada. Como a gente lida com isso no longo prazo, eu não sei. É impressionante que tem jogadores jogando até tipo 40 anos. Eu sei que o Messi saiu da Europa, Cristiano Ronaldo saiu da Europa, mas até Modric dentro do futebol europeu, né? Capazes de ficar jogando esse faixa avançado com o calendário que tem. Então, mas a mim parece que isso é a única maneira, né? Em inglês tem a palavra compromise. Compromise é um tipo de acordo onde os dois lados abrem mão de alguma para chegar numa coisa em comum. O futebol precisa disso agora, precisa de um tipo de compromise internacional para evitar os perigos de vender a alma. E uma questão também que agora, evidentemente, as pessoas vão fazer uma pergunta, porque a Europa já anunciou que não participa das competições da FIFA enquanto essa proposta estiver viva, né? Esse Sim. foi o termo. Enquanto essa proposta não for enterrada, a Uhum. Europa não participa das competições da FIFA. Você acha que isso vai durar muitos dias daqui para frente? A gente corre algum risco para a Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer aqui no Brasil daqui a menos de um ano? Como é que vai ser essa situação? Isso é a pergunta que eu tenho para você, porque eu tô fora da América do Sul agora, mas imagino que isso é uma grande preocupação para a CBF, por exemplo, é, onde você veja Brasil e Conmebol se posicionando com um senso de urgência por causa do Copa do Mundo do ano que vem. É exatamente isso, porque numa linha de raciocínio, a Comebol vai se alinhar ao Infantino. E a Comebol vai se aproveitar dessa situação toda para conseguir 64 países para a Copa do Mundo de 2030. Eu não sei o peso que a Comebol vai dar para a Copa do Mundo feminina. Eu não tenho muitas esperanças com relação a isso. Acho que a CBF pode fazer uma política, uma visão mais política para tentar preservar um campeonato que vai ser aqui no Brasil e que tem um dano profundo, como toda a competição da FIFA tem, se não tiver europeu. Vamos ser bem claros, se não tiver Sim, Europa, as competições da FIFA valem muito pouco. Né? E não estou aqui fazendo uma enaltecendo, mas apenas constatando uma realidade do é futebol realidade. Sim, mundial. Se você tirar a Europa, esses campeonatos não valem nem perto do que eles valem hoje. A Copa Feminina é uma competição em crescimento, né? O dano que você tem é diferente do dano de uma Copa do Mundo masculina se a Europa saísse. E eu vejo o Brasil muito comprometido com o futebol feminino hoje nesse sentido, só nesse, tá? As competições nacionais aqui ainda estão engatinhando e andando muito lentamente, mas a Copa do Mundo Feminino existe um compromisso hoje de governo e de CBF para que ela aconteça. Por parte da Comebol, entre escolher um lado e escolher o outro, eu acho que eles vão acabar pensando mais em 64 países, em 6 jogos na Argentina, em 6 jogos no Paraguai e em 6 jogos no Uruguai. Qual caminho vai levar mais facilmente a isso? Se for matar a proposta do Infantino da FFE, em troca disso, a Comebol vai acabar se sim, manifestando contra e vai apoiar e vai tentar acabar o mais rápido possível com esse boicote. Se eles acharem que o 64 é ficando incondicionalmente ao lado do Infantino, pelo menos eu acho que nos primeiros dias eles vão continuar com esse silêncio aí.
Essa é a minha expectativa. Mas eu, pessoalmente, não acredito que esse boicote vá seguir. Lembrando que, para a gente testar, né, a Copa do Mundo Feminino ela vai ser em junho do ano que vem. A gente está a pouco menos de um ano dela acontecer. Mas a gente vai ter Copa do Mundo Sub-20 feminina, Copa do Mundo Sub-17 feminina e Copa do Mundo Sub-17 masculina, aquela que está acontecendo todo ano agora no Catar, inclusive com 48 seleções. Copa do Mundo Sub-17 todos os anos com 48 no Catar. É isso mesmo para quem não está tão por dentro do futebol de base. Aí a gente vai ver se de fato eles vão dar algum recado, se esse boicote vai ser cumprido ou não. Mas eu, honestamente, acho que não vamos chegar a esse ponto agora nos primeiros dias de agosto. Acredito eu que a gente já vai ter alguma resolução. Que vai ser acabar com essa proposta em troca de muita coisa. Porque hoje mesmo, dia 31 de julho, a FIFA já abriu os estudos para 64 países na Copa do Mundo. Isso não é por acaso. Sim, sim. Eu tenho exatamente a mesma visão. Eu acho que a gente vai para 64, mas a troca vai ser... Infantino vai ter que retirar a proposta. Eu não sei se a posição dele é sustentável, não sei. É tão cara de pão que é bem capaz de... foi só uma ideia que consultando, não, eu vi... É possível. É possível. Para mim, isso é uma troca aceitável. Então, também vejo aí, mas CONMEBOL, a dependência em cima do Brasil é muito grande, né? CONMEBOL, que a gente pensava numa coisa mais argentina, mas desde a morte de Grondona, agora faz 12 anos, né? As decisões de peso normalmente são a favor do Brasil. Então, você acha que o peso do Brasil, a necessidade de ir, porque uma Copa do Mundo precisa de muito planejamento, muito planejamento. Urgência disso aí, você acha que a coisa mais provável é CONMEBOL atuando para matar a ideia de Infantino, para ter 64 em 30 e para ter a Copa do Mundo no ano que vem sem problemas? Isso, eu acho que sem se bater muito de frente, não vejo a CONMEBOL fazendo o que a CONCACAF fez, por exemplo, e é até curioso que seja a confederação Sim. a qual os Estados Unidos estão filiados, Sim. que tenha feito esse movimento tão enfático, né? O que mais perto chegou da UEFA foi a CONCACAF. Não vejo a CONMEBOL fazendo esse tipo de movimentação, até o silêncio deles. Eles vão ser a última confederação, porque até agora não vi manifestação deles, até o momento que a gente está gravando aqui, pelo menos. Algumas ficaram em cima do muro, né? A África ficou, não, porque nós vamos nos reunir, vamos ver, a gente vai avaliar. A Oceania também, não que a Oceania tenha um peso gigantesco, mas enfim, é uma das confederações. E a Ásia se posicionou de uma maneira mais contrária, assim mesmo você tem alguns membros filiados a essas organizações que podem se decidir pelo contrário. Mas a UEFA está com unanimidade, tá? 55 membros da UEFA estão fechados. Inclusive, se eu não me engano, a Tchequia era um país que era favorável e agora virou contra para seguir essa unanimidade da UEFA em relação a ser contra o plano do Infantino. Então, sim, hoje, a minha dúvida, Tim, eu acho que realmente o Brasil hoje tem mais peso na CONMEBOL. A minha dúvida é o peso que o futebol feminino tem na cabeça do Alejandro Domingues e dos outros membros da CONMEBOL, se eles vão brigar para a Copa do Mundo Feminina ser mantida tranquila no Brasil. Né? Porque hoje eu vejo um futebol feminino em franco crescimento, eu sou um apoiador da modalidade, estou muito ansioso para ver essa Copa do Mundo no Brasil, quero ver os jogos aqui, mas eu não acredito na cabeça do dirigente médio da América do Sul. Para mim, o dirigente médio da América do Sul é muito mais parecido com o BAP, presidente do Flamengo, que não perde uma chance de falar do futebol feminino, do que com a gente que está aqui empolgado e que vai ver essa competição. Então eu não sei o tamanho do peso na hora de tomar uma decisão que esse campeonato vai ter na cabeça de um Alejandro Domingues. Posso estar errado, não sei, vamos ver. Mas eu acho que o Brasil tem um poder de barganha dentro da coisa. Como falam os chineses, a gente está vivendo em tempos interessantes, né? E principalmente para eles, né? Porque eles jogam parados e estão se dando muito bem. É o famoso do nothing, win, que a China está fazendo aí ultimamente com o presidente Trump no poder nos Estados Unidos. E esse caso mesmo da Copa do Mundo me lembra muito a forma Trump de fazer, né? Você vem com uma proposta inaceitável e faz as pessoas aceitarem coisas que elas não aceitavam antes,
por serem Sim. menos pior. Então, você aceita 64 para não ter que entregar 20% da Copa do Mundo na mão do irmão do genro do Trump. Não. Mas eu não acho que isso foi o objetivo. Não acho. Porque eu acho que o nome de Infantino sai tão mal dessa história. Para mim, a coisa de Carlos Cordeiro é uma facada muito, muito grande, né? Porque isso é conselheiro financeiro dele. Basicamente, falando que o homem não tem competência para o cargo que tem, né? Então, eu não acho que o objetivo foi vamos tentar uma coisa para conseguir 64 país. Eu acho que Infantino estava delirando além disso aí. Mas a gente vai ver. Bom, vamos terminando o nosso primeiro programa dessa temporada do Futebol em Contexto, que é o 8º ao todo do nosso programa aqui. É sempre um prazer, eu sempre aprendo demais aqui com o Team Victory. Eu aprendo. Para as nossas considerações, a gente vai falar de outra coisa no primeiro programa, né? O assunto FIFA atropelou a gente aqui, mas é um assunto que a gente não poderia deixar passar. E a gente conclama você aí que está assistindo o nosso programa para deixar o seu comentário com a sua opinião. O que você acha de tudo isso, dessa proposta da FIFA, dessa FIFA Forward Enterprise, a criação de uma empresa que traria capital privado e, segundo o Infantino, faria todo mundo ser mais rico, o futebol mais democrático e o futebol, a comunidade do futebol se revoltando contra isso, principalmente a partir da Europa. Então deixa os seus comentários, lembrando que esse programa também está disponível nas principais plataformas de áudio para você. Se você não conseguiu ver inteiro no YouTube, continua ouvindo a gente aí em outras plataformas, Spotify e tudo mais, vai ouvindo no carro, porque essa conversa é sempre muito legal de acompanhar. Considerações finais, Tim, do que a gente vai viver nos próximos dias aí, com toda essa polêmica do futebol, esses próximos 7 dias, pelo menos, vai? Obviamente, sempre tem um lugar na sociedade humana para a iniciativa privada, né? Eu adoro os meus ternos. Né? Meus ternos são uma das coisas mais preciosas que eu tenho na vida. Eu adoro o fato que tem um alfaiate, inclusive, meu alfaiate lá no Lago do Machado, Rio de Janeiro, o Macedo Leal. Eu adoro o fato que ele é dono da empresa dele. Eu adoro. Então, porque vai ter pessoas xingando a gente, falando iniciativa privada, vai. Semana que vem eu vou para a Inglaterra, eu convido qualquer um que pensa assim, vem comigo, e vai para as empresas de fornecimento de água que foram privatizados no Thatcher, e vai beber a água deles, né? Vai nadar na água deles, que é cheio de bosta, né? Mas o private equity que domina não está nem aí. Os caras não moram lá, eles moram longe. Né? Se eles podem tirar, empeorando a qualidade de água, isso é muito bom para eles. Né? Então, nem sempre iniciativa privada é a melhor maneira de fazer a coisa, nem sempre é a maneira mais eficiente. E nesse caso específico de futebol, é claramente um inimigo o desenvolvimento sustentável de futebol no longo prazo. É isso. Então, muito obrigado mais uma vez a Team Victory e a todo mundo que nos acompanhou. Registrando que hoje aqui usei a camisa da Itália de 94, homenagem ao Franco Baresi, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Ou maior. Ídolo da Itália. Ou maior? Ou maior. Eu nunca vi ninguém melhor do que o Franco Baresi. Fenômeno. Franco Baresi nos deixou hoje aos 66 anos de idade, então a nossa homenagem aqui, representado por essa camisa, o Franco Baresi, que morreu hoje. Sempre vamos lembrar de Franco Baresi, dos grandes times que eu vi, que eu cresci no futebol vendo, o Milan dos anos 90 e a seleção da Itália. Valeu, Team Victory, a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal.